Fala galera, eu sou Eduardo Denis do Portal Bombeiro e essa é a nossa videoaula sobre classes de incêndio. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as classes de incêndio, vai estudar um pouquinho de cada uma delas aí, né? E no final dessa videoaula você vai saber identificar e classificar as principais classes de incêndio. E o que é uma classe de incêndio? Classe de incêndio é a organização dos materiais combustíveis de modo a serem controlados ou extintos de uma maneira mais eficiente. Então foi analisado que cada material tem uma característica específica e eles foram agrupados de acordo com essas características, como a gente vai ver aí adiante. Então hoje nós temos 5 classes de incêndio, que é a classe A, classe B, classe C, classe D e a nova classe que é a classe K. E cada uma delas aí tem uma característica especial aí que a gente vai tratar hoje. Mas primeiro a gente precisa saber o que é um combustível. O que é combustível? Primeira coisa que vem na nossa mente aí quando fala de combustível é o posto de gasolina, né? A gente lembra da gasolina, lembra do etanol, lembra do diesel, que são combustíveis que são mais usuais para a gente. Porém, combustível é toda substância que reage com oxigênio, liberando energia, usualmente de modo vigoroso. Essa é a definição mais técnica aí sobre combustível. Tá? Falando de uma maneira mais simplista, para que facilite o entendimento, combustível é todo material que pode ser incendiado, que pode queimar. Esse é o combustível. Então, quando a gente fala de classe de incêndio, a ideia é que cada material combustível ele tem algumas características e eles foram separados de acordo com as suas particularidades, tá? Então vamos ver aí um por um agora. A primeira classe de incêndio é a classe A. A classe A de incêndio, ela fala de sólidos inflamáveis, ela tem uma cor característica que é o verde, ela tem uma geometria característica aí que é o nosso triângulo, tá? E tem também a letra correspondente que é o A, referindo aí ao nosso sólido inflamável. Uma característica da classe A é que ela queima em superfície, queima em profundidade e deixa resíduos. Se você for lembrar aí da fogueira, depois do término da fogueira, quando a fogueira se extingue, por ter consumido todo o material combustível dela, que no caso ali é a madeira, ela deixa aquela fuligem, ela deixa aquela poeirinha, aquela sujeira. Então esse daí é o resíduo dela, também caracterizado aí pela classe A de incêndio. A nossa segunda classe é a classe B de incêndio, que são os líquidos inflamáveis. Também tem uma geometria característica, tá? Que é o quadrado. Tem uma cor característica que é vermelho, tá? Uma característica do líquido inflamável é que ele queima somente em superfície, não queima em profundidade e também não deixa resíduo. Então, quando a gente vê um líquido inflamável queimando, a gente vê que ele só queima na superfície. Ele só queima em superfície, tá? Então, agora a gente vai falar da classe C de incêndio. A classe C de incêndio, ela é uma classe bem característica, tá? Ela é equipamentos elétricos energizados. Qual que é a diferença, né? Qual que é a particularidade dessa classe de incêndio, né? A cor dela, a característica é o azul, ela tem um círculo, né? Aí em volta do C, como vocês podem ver, que caracteriza a classe C. E o diferencial dessa classe aqui é o energizado. Por quê? Porque os materiais eles são muito semelhantes à classe A de incêndio, porém devido à energia, à eletricidade que percorre esse material, ele é classificado de uma maneira diferente, certo? Então um exemplo nosso aí para fixar a visualização dessa classe de incêndio é um ventilador. Um ventilador, quando ele está conectado na tomada, ele está energizado, produzindo movimento, então ele é caracterizado ele é contido aí na classe C de incêndio. Se eu retirar da tomada, não tem mais energia nele, ele volta para a classe A de incêndio, tá? Alguns equipamentos elétricos, alguns equipamentos eletrônicos, eles possuem capacitores internos que armazenam energia. Então, alguns equipamentos, mesmo fora da tomada, né, mesmo sem a energia externa,
eles possuem energia armazenada. Então eles ainda vão estar contidos na classe C de incêndio. É um fator aí para a gente prestar atenção antes da utilização como classe C ou classe A. E a gente tem agora aí os metais combustíveis. A classe D de incêndio, ela é uma classe especial, tem uma característica também aí especial da geometria, uma estrelinha aí, como vocês podem ver. A cor também é característica, essa cor meio amarelada também é característica, normalmente a gente vê amarelo mesmo bem forte. E como é uma classe especial, de acordo com o metal combustível, a gente vai ter um agente extintor específico. Tá? Alguns metais combustíveis aí mais próximos da gente é o magnésio, o selênio, o alumínio, o potássio. São alguns materiais que estão inclusos aí na nossa classe B de incêndio. Uma característica do magnésio, para exemplificar, ele reage com a água. Então ele não pode ser combatido o incêndio do magnésio com água. Tem que usar um outro tipo de agente extintor. Então ele tem essa característica aí também. E por último, uma classe muito nova, né, que é a classe K. A classe K, ela tem uma característica, você viu aí que é preto, também tem um quadradinho. A gente falou aí que na classe B de incêndio era um quadrado também, só que era um quadrado vermelho. Nessa classe K, ele também é um quadrado, porque ele também é um líquido. Né? A gente falando de óleo e gordura, de cozinha aí, né? É um líquido também. Com algumas particularidades. Esse óleo, essa gordura, está quente, está aquecido e ele pegou fogo. Então ele precisa de uma classe, de um agente extintor específico para que seja mais efetivo. Né? Como ela é uma classe nova, tem pouca literatura falando sobre o assunto, sobre a classe K, mas fica aí algumas dicas aí. No extintor para a classe K, né, esse extintor também especial, vocês vão encontrar uma solução de acetato de potássio diluído em água. Né? Para quê? Para que quando ele for ser utilizado, ele faça um jato neblina, em cima desse material que está sendo incendiado, e ele faça um jato neblina e apague por resfriamento e abafamento com uma solução de uma espécie de um sabão, né? Então ele vai fazer o resfriamento e vai fazer o abafamento, e é onde você vai ter a extinção aí do incêndio. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aí se inscrevam no nosso canal. Nós temos aí um canal, o nosso blog, ele tá ativo, tem um campo aí para vocês se inscreverem. Ou se não, vocês podem se inscrever no nosso site também, no Portal Bombeiro. É só entrar lá e se cadastrar. Toda semana aí eu pretendo colocar um material novo também. Se tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, pode mandar essa dúvida aí que eu tiro a dúvida na medida do possível, tá? E se tiver alguma sugestão também, pode enviar aí. Toda semana a gente vai estar colocando um conteúdo novo para vocês. Um abraço.